Há quanto tempo aquela inquietação está crescendo dentro de você? Sabe aquela sensação de que precisa tomar uma atitude, mas algo te paralisa? Como se houvesse uma voz sussurrando que o momento chegou, mas o medo insiste em te segurar no mesmo lugar? Talvez o Senhor esteja enviando alertas que passam despercebidos enquanto você espera por um sinal mais óbvio. A maioria das pessoas aguarda que Deus fale através de manifestações extraordinárias, sinais nos céus, confirmações espetaculares. Porém, o Altíssimo frequentemente se comunica nos detalhes, no incômodo espiritual, até no vazio que antecede a tempestade. Chegou uma estação onde o céu não está apenas falando, está esperando sua reação. O Criador estabeleceu épocas específicas para cada coisa. Existe um instante onde permanecer inerte deixa de ser prudência e se torna desobediência ao seu destino. Você considerou que adiar decisões pode estar bloqueando o plano divino para a sua existência? Neste exato momento, existem indivíduos à beira do esgotamento físico e mental, não pela ausência de direção celestial, mas pela recusa em responder. Ficaram postergando, aguardando condições perfeitas, ignorando que o cronômetro espiritual já soou, e essa hesitação cobra seu preço. Este conteúdo foi preparado para aqueles que sentem estar no limite entre permanecer na zona de conforto ou finalmente abraçar o chamado que Deus reservou. Há uma revelação escondida dos olhos carnais que mostra precisamente quando e de que maneira o Senhor está declarando: meu filho, minha filha, chegou a hora, levante-se. Poucos reconhecem essa linguagem divina, poucos permanecem vigilantes, mas sua presença aqui não é coincidência. Existem períodos onde toda a dimensão celestial se mobiliza, aguardando apenas uma atitude sua, uma intercessão, um movimento de coragem, um rompimento com padrões antigos, uma declaração pública, um enfrentamento necessário, uma escolha definitiva. O que você decidir ou deixar de decidir neste período pode alterar completamente a trajetória da sua jornada. Durante os próximos momentos, você descobrirá 8 sinais espirituais que o Criador pode estar manifestando agora mesmo e que são provas inquestionáveis de que Ele aguarda seu posicionamento. Você compreenderá o verdadeiro significado de assumir uma postura espiritual e como essa decisão pode desbloquear bênçãos travadas durante anos na sua caminhada. Vamos explorar narrativas, escrituras e verdades bíblicas profundas que abrirão sua percepção. Prepare seu coração para enxergar aquilo que permaneceu oculto e compreender o que seu interior já vinha processando silenciosamente há bastante tempo. Há um poder aguardando liberação na sua vida e este material pode ser o estopim que o desencadeia. Porém, antes de prosseguirmos, deixe registrado nos comentários: Paz do Senhor. Esta expressão simples funciona como uma chave espiritual que utilizamos nesta comunidade. Quando você registra isso, está sinalizando ao mundo invisível que está preparado para absorver, evoluir e ouvir a voz divina. Milhares de pessoas que não possuem uma congregação acessível ou carecem de suporte ministerial têm utilizado estes conteúdos como sustento para a alma. Por essa razão, cada comentário, cada curtida, cada inscrição transcende uma simples ação virtual. É uma demonstração de fé. E você pode integrar isso agora mesmo. Se ainda não ativou sua inscrição, pressione agora e ative as notificações. O material deste canal pode ser exatamente o que alguém próximo a você necessita para encontrar rumo, e pode ser aquilo que manterá sua confiança acesa quando o desânimo tentar te dominar. E mantenha-se atento. A 7ª lição de hoje pode conter o segredo para desbloquear uma provisão escondida durante anos na sua existência. Muitos perdem essa revelação porque abandonam o conteúdo prematuramente, mas aqueles que permanecem descobrem o que somente os firmes descobrem. Então, respire profundamente, acalme seu interior, elimine as interferências, porque agora inicia nosso aprofundamento. De que maneira Deus te alerta que chegou o momento de agir? A chegada dos mensageiros a Abraão. Imagine-se isolado em território desconhecido, sob o sol escaldante do meio-dia. Tudo parece rotineiro.
até que 3 figuras misteriosas surgem diante de você. Nada em sua aparência os distingue. Contudo, seu espírito capta algo diferenciado. Foi exatamente assim que aconteceu com Abraão em Gênesis 18. Ele estava descansando na entrada de sua habitação quando avistou 3 homens se aproximando. Sem certeza absoluta sobre quem eram, ele correu ao encontro deles com hospitalidade. Mas interiormente havia algo pulsando, um chamado invisível para se levantar, para reagir, e ele atendeu. Este episódio não é meramente uma narrativa antiga. Ele guarda um dos mistérios mais profundos sobre como o Altíssimo avisa que é hora de agir. Deus se apresenta de forma discreta, testando a sensibilidade do nosso interior. Aqueles homens eram enviados celestiais. Eles carregavam consigo uma revelação que transformaria o curso da história de Abraão, o anúncio da chegada de Isaque. Mas observe atentamente. Se Abraão estivesse desatento, trancado em sua tenda, indisponível espiritualmente, ele teria perdido esse instante. E talvez você esteja vivenciando um desses momentos neste exato segundo. Quantas ocasiões você já sentiu um desconforto interior, um impulso para interceder, para se afastar de determinada situação, para tomar uma resolução, mas rapidamente surgiu a distração, a insegurança ou a procrastinação? Abraão não ignorou esse impulso. Ele se movimentou, serviu e por essa razão recebeu uma palavra profética que mudaria sua família eternamente. Existe uma verdade espiritual aqui. A ação precede a revelação. Deus examina nossa prontidão espiritual antes de liberar suas promessas. Ele não derrama conteúdo novo em recipientes deteriorados. Ele busca corações alertas que conseguem identificar os sinais celestiais em meio à rotina da existência. Abraão poderia ter pensado: mais tarde verifico quem são. Mas ele compreendeu algo poderoso. Às vezes a visitação divina chega disfarçada de gente simples. O momento de agir pode surgir envolta na simplicidade do cotidiano. É por essa razão que muitos perdem o mover do Senhor, porque aguardam algo espetacular e não reconhecem o sagrado no comum. Outro aspecto fundamental dessa passagem é que Deus somente revelou a Abraão o que faria com Sodoma depois que observou sua postura diante dos visitantes. Isso nos mostra que há segredos que só são confiados aos decididos. Quando você age espiritualmente, Deus começa a te incluir em decisões maiores. Ele te concede visão, discernimento, clareza. Você passa a caminhar com uma consciência espiritual mais aguçada. Não é magia, é obediência. Agora reflita. O que Deus tem tentado te mostrar que você ainda não percebeu? Quem são os 3 mensageiros que têm batido à porta da sua vida? Será que você está vigilante? Será que seu espírito está desperto como o de Abraão? Talvez hoje, sua atitude diante de uma circunstância simples determine se uma promessa será ativada ou postergada. Talvez você precise transformar a forma como recebe as pessoas, as oportunidades, as direções que Deus está te concedendo através de vozes inesperadas. E observe, Abraão não apenas serviu, ele correu, agiu com urgência. Isso nos ensina que quando percebemos que Deus está nos convocando para nos posicionarmos, não podemos vacilar. A confiança sem ação é vazia. A demora pode custar promessas. Agora prepare-se, porque o próximo tópico vai revelar o que acontece quando você ignora o chamado de agir. E como isso pode atrasar não só sua bênção, mas o destino de muitos ao seu redor. A inação de Eli diante da transgressão dos seus descendentes. A Escritura não silencia sobre os perigos da omissão. Em 1 Samuel 2, somos apresentados ao sacerdote Eli, um homem que conhecia o Altíssimo, ministrava no santuário e possuía autoridade espiritual sobre Israel. Entretanto, apesar de sua posição, ele não agiu quando mais precisava. Seus descendentes, Hofni e Fineias, também sacerdotes, estavam corrompendo o culto, abusavam do povo, desprezavam as ofertas e desonravam o próprio Deus diante da congregação. E o que ele realizou? Ele os advertiu com palavras suaves, mas não tomou uma medida firme. Não se posicionou com a seriedade que a situação exigia. Ele escolheu o conforto da inércia ao invés da dor de uma correção santa.
E esse silêncio teve um preço altíssimo. Sua linhagem sacerdotal foi rejeitada, seus descendentes foram mortos e a glória do Senhor se afastou de Israel. A história de Eli nos mostra um dos sinais mais claros de que Deus está exigindo posicionamento. Quando a transgressão começa a se instalar nas estruturas da nossa casa, da nossa liderança, da nossa alma, e nós sentimos que algo está errado, mas permanecemos em silêncio. Talvez você esteja vivendo algo semelhante. Deus está te mostrando que algo precisa mudar na sua casa, no seu matrimônio, nos seus relacionamentos. Há um comportamento tóxico se alastrando, uma atmosfera espiritual pesada crescendo, e você sabe, você sente, o Espírito Santo já te alertou, mas você tem adiado a ação. Você pensa, não quero magoar ninguém. Melhor esperar mais um pouco, não é tão grave assim. Mas enquanto isso, o território que Deus te confiou está sendo contaminado e o céu está te cobrando uma resposta. A omissão não é neutralidade. Na Bíblia, quem se cala diante da transgressão está na prática consentindo com ela. Ele representa todos aqueles que possuem autoridade espiritual, mas estão paralisados pelo medo da rejeição ou pelo apego emocional. O problema é que o coração humano tende a proteger os seus, mesmo quando estão errados, ao invés de defender os princípios eternos. Mas o Senhor é claro: aos que me honram, honrarei, porém, os que me desprezam serão desmerecidos. 1 Samuel 2:30. Deus não divide sua glória com ninguém, nem com nossos afetos. Se você sente que está vivendo em cima do muro, se há decisões que você precisa tomar e tem adiado, este é um dos alertas mais fortes do céu. Chegou a hora de se posicionar. Nem sempre será fácil. Às vezes será doloroso. Pode gerar conflitos, lágrimas, afastamentos, mas o temor do Senhor exige coragem. E preste atenção, o juízo de Deus sobre Eli não veio imediatamente. Foi progressivo. O silêncio de Deus também é um aviso. Quando o Senhor para de insistir, é sinal de que Ele está entregando o destino ao resultado da nossa indecisão. É preciso lembrar, sua omissão hoje pode afetar gerações. O que você permite em silêncio pode se tornar a herança espiritual da sua casa. Mas se você se levantar agora, se tiver coragem de confrontar o que precisa ser confrontado, Deus pode restaurar o altar, redimir a história e derramar uma nova unção sobre você e os seus. Agora prepare-se, porque no próximo tópico vamos estudar uma mulher que soube exatamente quando e como se posicionar, e por isso mudou o destino de uma nação inteira. Ester diante do monarca. A coragem que salva um povo. Há momentos em que o céu aguarda não apenas nossa intercessão, mas nossa ação. E poucos episódios nas Escrituras revelam isso com tanta intensidade quanto a história de Ester, uma jovem judia, órfã, simples, escondida no palácio real sob o disfarce de rainha, mas convocada por Deus para um propósito imensamente maior do que o conforto da sua posição. O povo judeu estava prestes a ser exterminado. Um decreto do rei influenciado por Amã havia selado o destino de uma nação. E no meio dessa crise, Deus não enviou um anjo nem abriu o mar. Ele já havia colocado uma mulher estrategicamente no lugar certo, na hora certa. O que faltava era apenas uma coisa: posicionamento. Quando Mardoqueu soube do plano maligno, ele mandou um recado a Ester que ecoa até hoje como um grito do espírito. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Ester 4:14. Essa pergunta, esse chamado, é o mesmo que Deus está fazendo agora a você. Será que tudo o que você passou, todas as portas que se abriram, todas as dores que você enfrentou, todas as pessoas que você conheceu, não foi para este exato momento em que Deus está esperando o seu posicionamento? Ester podia escolher o silêncio, podia manter sua identidade escondida, podia pensar que o problema era dos outros, mas algo dentro dela se rompeu. Ela compreendeu que o posicionamento espiritual exige risco. Ir até o rei sem ser chamada significava colocar a própria vida em perigo. Mas havia algo maior em jogo, a vontade de Deus. Ela jejuou, pediu jejum, oraram juntos, mas não pararam aí. Depois da oração,
ela se levantou, vestiu-se de coragem, foi ao trono, falou, agiu, e por causa desse ato, o destino do povo foi revertido. O inimigo caiu e a vitória veio. Esse é um princípio espiritual poderosíssimo. A oração prepara o caminho, mas é o posicionamento que rompe os decretos de morte. Há situações na sua vida que não vão mudar apenas com oração. Você já orou, já chorou, já buscou. Agora Deus está te dizendo: vá, se levante, fale, enfrente, me obedeça. Talvez você seja a única pessoa da sua família com discernimento espiritual. Talvez você esteja cercado de opressão, medo, injustiça, mas Deus te colocou ali com um propósito. Não é por acaso que você é quem você é. Não é por acaso que você tem a fé que tem. Você é a resposta de Deus para uma situação que ninguém mais consegue resolver. Esther não tinha garantias, mas ela tinha uma certeza. Se morresse, morreria em obediência. E isso nos ensina que o verdadeiro posicionamento espiritual é viver como se nada fosse mais valioso do que cumprir o chamado de Deus. Nem o conforto, nem a reputação, nem mesmo a própria vida. E veja o resultado. O favor de Deus foi com ela. O rei estendeu o cetro. O plano do inimigo foi desfeito e a história foi reescrita. Se você sente que chegou a hora de romper o silêncio, de sair da zona de segurança, de confrontar algo que vem ameaçando sua fé, sua casa, sua identidade, lembre-se de Esther. Lembre-se de que talvez tudo o que você viveu foi um preparo para este exato momento. Agora prepare-se, porque o próximo tópico vai te mostrar como até um profeta, mesmo cheio de unção, pode falhar se não se posicionar quando Deus manda. Jonas e o preço de fugir do chamado. Poucas histórias na Bíblia ilustram tão bem o que acontece quando ignoramos o chamado de Deus para nos posicionarmos quanto a de Jonas. Profeta escolhido, homem de Deus, voz autorizada do céu, mas que decidiu virar as costas para o propósito que lhe foi confiado. Deus foi claro: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela. Jonas 1 e 2. Não havia dúvidas na mensagem. Jonas sabia exatamente o que fazer, mas mesmo assim, ele escolheu o contrário. Comprou uma passagem para Tarsis, uma cidade na direção oposta. Ao invés de se levantar para o que Deus queria, ele se lançou em fuga. E é aqui que entramos em um território espiritual extremamente delicado. Quando Deus nos chama para nos posicionarmos e nós fugimos, as tempestades começam a se formar. Jonas entra no navio, se deita, dorme, mas do lado de fora o mar começa a se agitar. O vento obedece a Deus, as ondas se levantam e todos os que estavam ao redor daquele homem começaram a sofrer. Um único servo desobediente afetou todo o ambiente ao seu redor. Isso nos mostra que fugir do posicionamento pode trazer caos não apenas sobre nós, mas sobre todos que caminham conosco. Quantos lares hoje estão em turbulência porque o pai, a mãe, o líder, o filho se recusaram a obedecer? Quantos ambientes espirituais estão pesados porque há alguém que deveria estar orando, pregando, agindo, pedindo perdão, confessando, se movendo, mas está dormindo espiritualmente enquanto as ondas se erguem? A fuga de Jonas não era medo, era orgulho, era indignação com a misericórdia divina. Ele achava que Nínive não merecia perdão, que era melhor Deus julgar do que salvar. Mas o posicionamento que Deus exige de nós nem sempre está de acordo com a nossa vontade e quase nunca está alinhado com o nosso ego. E o mais impactante dessa história é que o próprio Jonas reconhece sua culpa. Ele diz: "Lancem-me ao mar." Ele sabia que o preço da sua omissão era alto demais, e quando ele se entrega, quando ele reconhece que não pode mais fugir, Deus envia um grande peixe, não como castigo, mas como uma segunda chance. Dentro daquele ventre escuro, úmido, sufocante, Jonas ora como nunca tinha orado antes. E ali ele entende que não dá para correr de um chamado divino. O propósito de Deus nos persegue, não para nos esmagar, mas para nos redimir.
O peixe vomita Jonas na direção de Nínive. Ele vai, prega e um avivamento explode. Uma cidade inteira se arrepende. Mas veja, tudo isso podia ter acontecido sem a tempestade, sem o caos, sem o trauma. Deus teria usado Jonas de qualquer maneira, mas a história mostra que há um caminho mais rápido, mais leve, mais abençoado. E ele começa quando decidimos obedecer logo. O posicionamento espiritual não espera a tempestade, ele reconhece os sinais antecipadamente. E Jonas, mesmo relutante, nos ensina algo valioso. Deus não desiste de nos usar mesmo quando fugimos, mas ele também não vai mudar seu plano para se adequar à nossa teimosia. Se você sente que está correndo de algo que Deus já deixou claro, se a sua alma está cansada de fugir, se as tempestades ao redor estão te mostrando que chegou a hora de voltar, então esse é o seu momento de parar, orar e dizer: Deus, eu estou pronto, me posiciona. E lembre-se, às vezes o lugar mais desconfortável é o exato ponto de partida para o maior mover de Deus em sua vida. Agora prepare-se, porque no próximo tópico vamos mergulhar em uma batalha espiritual, onde o posicionamento de um homem mudou o destino de todo um exército e mostrou o que Deus pode fazer com quem ousa dar um passo de fé quando todos estão paralisados. Davi e o gigante. O poder de se posicionar quando ninguém mais quer lutar. O vale de Elá estava dividido. De um lado, o exército de Israel. Do outro, os filisteus. Entre eles, um gigante de quase 3 metros de altura chamado Golias afrontava o povo de Deus todos os dias. Ele gritava, zombava, desafiava, e por 40 dias ninguém fez nada. Nem o rei Saul, nem os soldados, nem os irmãos mais velhos de Davi. Todos paralisados pelo medo. Mas então chega um menino, um pastor de ovelhas, sem armadura, sem espada, sem treinamento militar, apenas com uma funda, algumas pedras e um coração que já estava posicionado antes mesmo de entrar naquela batalha. O segredo da vitória de Davi não estava na pontaria, mas na sua postura espiritual. Ele não se intimidou com o tamanho do inimigo, porque já estava alinhado com a grandeza do Deus que servia. E isso nos ensina uma verdade profunda. O posicionamento espiritual acontece muito antes da guerra começar. Ele nasce no campo quando ninguém está vendo. Ele se fortalece na intimidade com Deus. Ele se constrói nos pequenos atos de fidelidade. Davi não apareceu no campo de batalha por acaso. Ele foi ali porque estava obedecendo ao pai, levando comida aos irmãos. Mas quando ouviu as palavras de Golias, algo se levantou dentro dele. Uma indignação santa, um senso de propósito, uma ousadia que não era arrogância, mas um tipo de fé que não suporta ver o nome de Deus sendo afrontado sem reagir. Enquanto os soldados viam Golias e diziam: ele é grande demais para ser vencido, Davi olhava e pensava: ele é grande demais para errar. Essa é a mente de quem se posiciona espiritualmente. Não enxerga obstáculos como ameaças, mas como oportunidades para que Deus revele sua glória. E aqui está um princípio essencial para quem está discernindo o chamado para se posicionar. O medo dos outros não pode ser o seu. Davi precisou resistir às palavras negativas do próprio irmão, que o acusou de orgulho. Precisou rejeitar a armadura de Saul, porque não servia nele. Quem se posiciona com Deus, muitas vezes, precisa andar sozinho, desprezado, desacreditado, mas não desviado. Quando Davi correu em direção ao gigante, ele já sabia quem estava com ele. Ele declarou: tu vens contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. 1 Samuel 17:45. Isso não era bravata, era convicção. Ele não confiava na funda, confiava no nome do Senhor. E o que aconteceu? Com uma pedra, Davi derrubou Golias. Com a própria espada do inimigo, ele cortou a cabeça do gigante. O que era uma afronta se tornou um troféu. O que era motivo de medo virou um símbolo de vitória. E tudo isso porque um jovem decidiu se posicionar quando ninguém mais teve coragem. Essa história nos ensina que há vitórias que só acontecem depois do nosso movimento de fé, que Deus não age sempre antes. Muitas vezes ele age no momento em que você decide enfrentar,
quando você corre em direção ao problema, quando você escolhe não se calar mais, não fugir mais, não se esconder atrás de desculpas ou do medo. E talvez nesse exato momento, você esteja diante do seu próprio Golias. Pode ser um vício, um relacionamento destrutivo, uma crise emocional, uma injustiça, um bloqueio espiritual. E o Espírito Santo está dizendo: vai e se posiciona, não com a força do braço, mas com a fé que vem do céu. Porque é nessa hora, quando todos se escondem e você decide avançar, que Deus libera o poder que transforma a batalha num testemunho. Agora prepare o coração, porque o próximo tópico vai te mostrar que até Jesus, o Filho de Deus, precisou se posicionar diante da tentação para cumprir seu chamado. E o que ele fez nesse momento pode ser a chave para a sua vitória espiritual hoje. Jesus no deserto. O posicionamento silencioso que derrotou Satanás. Antes de curar multidões, antes de pregar sermões poderosos, antes de andar sobre as águas, Jesus foi levado ao deserto, não por homens, mas pelo Espírito Santo. E lá, sozinho, em jejum, enfrentou o maior inimigo, Satanás em pessoa. Por que Deus teve que passar por isso? Por que ele precisou enfrentar o diabo cara a cara em um ambiente seco, hostil, desprovido de conforto e apoio humano? Porque o verdadeiro posicionamento espiritual acontece quando ninguém está assistindo. Não é no palco, é no deserto. Não é diante da multidão, é diante da tentação. Mateus 4 nos mostra que após 40 dias sem comer, Jesus estava fraco fisicamente. E foi nesse exato momento que o inimigo se apresentou. E veja o tipo de ataque, se és filho de Deus. Satanás tentou abalar a identidade de Jesus. O posicionamento espiritual começa pela convicção de quem você é em Deus. Jesus sabia quem era. Ele não precisava provar nada a ninguém. Ele não caiu no jogo da manipulação. E isso nos ensina algo fundamental. Quem não sabe quem é, não consegue se posicionar. Vai viver oscilando entre o que os outros dizem, entre as pressões do momento, entre os desejos da carne. A resposta de Jesus foi poderosa. Está escrito. 3 vezes. Ele resistiu não com argumentos humanos, mas com a palavra. Isso revela que o nosso verdadeiro posicionamento começa na mente, na escolha de qual voz ouvir. E a Bíblia precisa ser o alicerce, não sentimentos, não opiniões, não tendências. A palavra. Quando o diabo ofereceu pão, Jesus respondeu com fé. Quando ofereceu proteção artificial, Jesus respondeu com reverência. Quando ofereceu poder, Jesus respondeu com obediência. E ao final a Bíblia diz: então o diabo o deixou, e eis que vieram os anjos e o serviram. Veja esse detalhe com atenção. A vitória espiritual liberou o cuidado sobrenatural. Os anjos estavam prontos para servir Jesus, mas só vieram depois da fidelidade, depois do posicionamento. Isso mostra que há milagres, provisões e moveres de Deus que só se manifestam após nossa firme decisão de resistir. Quantas vezes você já se sentiu no deserto? Fraco, cansado, tentado, questionado? Você pensou que estava sendo esquecido quando, na verdade, estava sendo preparado. O céu observa como você reage quando ninguém está te aplaudindo, quando tudo que você tem são as promessas. Jesus nos mostrou que não precisamos vencer com barulho, mas com firmeza. Ele não gritou com Satanás, não discutiu, apenas afirmou a verdade. E essa firmeza espiritual é o que Deus está te chamando a ter hoje. Talvez você esteja diante de decisões silenciosas. Ninguém vê, ninguém sabe, mas o Espírito está te dizendo: posicione-se agora, ou o inimigo vai te roubar o que eu planejei. O deserto pode parecer solitário, mas é lá que o céu forma guerreiros. É lá que nascem os líderes que transformam gerações. É lá que a unção verdadeira se revela. E lembre-se, Jesus saiu do deserto no poder do Espírito. Ele entrou em jejum, saiu em autoridade. Isso nos ensina que os maiores posicionamentos são internos antes de serem visíveis. Se você decidir hoje permanecer firme, mesmo cansado, mesmo sozinho, mesmo sem sentir, o céu inteiro vai se mover a seu favor. Não fuja do deserto.
É nele que Deus te revela a força que você nem sabia que tinha. Agora prepare-se para o próximo tópico, porque vamos estudar um momento em que 2 homens foram chamados ao posicionamento. E quando obedeceram, o poder de Deus sacudiu os alicerces da prisão, libertou cativos e converteu até os carcereiros. Paulo e Silas na prisão. O posicionamento que quebra cadeias invisíveis. Atos 16. Paulo e Silas, missionários cheios do Espírito, haviam acabado de libertar uma jovem escravizada por um espírito de adivinhação. Por isso foram espancados, humilhados publicamente e lançados no cárcere mais profundo de Filipos, com os pés presos no tronco e as costas ainda sangrando. Humanamente falando, tudo indicava derrota. Mas algo inesperado acontece. À meia-noite, quando a escuridão era mais densa e o cansaço mais intenso, eles se posicionaram. Não com gritos de revolta, não com murmurações, não com vitimismo, mas com louvor. Eles cantaram, oraram, exaltaram a Deus, mesmo sem ter razões visíveis para isso. Esse é um dos sinais mais profundos de maturidade espiritual. Quando você decide se posicionar em adoração, mesmo quando tudo ao seu redor diz que você perdeu. Paulo e Silas entenderam que sua posição no reino não dependia de sua posição física. Eles estavam algemados, mas sua fé estava livre. Eles estavam na prisão, mas o céu estava dentro deles. E o resultado? De repente veio um terremoto, não um terremoto comum, mas um mover sobrenatural que abalou os fundamentos da prisão, abriu todas as portas e quebrou as correntes de todos os presos. A Bíblia é clara. Foi o louvor no momento mais improvável que liberou o poder mais extraordinário. Agora preste atenção. Os outros presos estavam ouvindo. Ou seja, o posicionamento de Paulo e Silas se tornou um testemunho para aqueles que estavam em volta. E é isso que o Espírito quer que você entenda. Sua firmeza em tempos de aflição pode ser a chave para a libertação de quem está te observando. Seus filhos, seu cônjuge, seus amigos, seus colegas de trabalho. Muitos estão olhando para você e perguntando, mesmo que em silêncio, será que a fé dele vai resistir? E mais, o carcereiro, quando viu as portas abertas, pensou que todos haviam fugido. Desesperado, ia tirar a própria vida. Mas Paulo gritou, não te faças nenhum mal porque todos estamos aqui. E esse homem, com o coração quebrado, fez a pergunta mais importante da sua vida. Senhores, que devo fazer para ser salvo? Veja o ciclo poderoso. O posicionamento deles gerou liberdade. A liberdade gerou testemunho. O testemunho gerou salvação. E tudo começou com uma escolha silenciosa de louvar em vez de reclamar. Quantas prisões invisíveis existem hoje? Gente livre por fora, mas presa por dentro. Presa ao medo, à culpa, à mágoa, ao passado. E a única coisa que Deus está esperando é que você se posicione com fé, com louvor, com entrega, mesmo quando não há sinais de saída, porque é aí que o poder dele se manifesta. O posicionamento de Paulo e Silas nos ensina que não é o lugar que define a atmosfera. É o espírito que você carrega. Você pode transformar um quarto escuro em altar, pode transformar o hospital em santuário, pode transformar o sofrimento em canção se você se posicionar. Deus se manifesta. E note que eles não pediram libertação, eles apenas louvaram. E Deus fez mais do que eles imaginavam, porque quem busca a Deus recebe dele não apenas o que pede, mas o que nem sabe que precisa. Agora prepare seu espírito, porque no próximo e penúltimo tópico, vamos falar sobre um posicionamento que destravou uma bênção retida por anos. E como essa decisão pode estar diante de você hoje. A mulher do fluxo de sangue, o toque que destravou a promessa. Ela não tinha nome registrado nas Escrituras. Era apenas uma mulher, mas sua história ficou eternizada por um ato de fé, um gesto de ousadia, um posicionamento silencioso que rompeu 12 anos de sofrimento. A Bíblia diz que aquela mulher sofria de uma hemorragia havia 12 anos. 12 anos de vergonha, de isolamento, de dores físicas e emocionais. Pela lei,
Ela era considerada impura, não podia tocar em ninguém. Era invisível para a sociedade, indesejada até mesmo no templo. E além disso, já havia gasto tudo com médicos e tratamentos sem nenhum resultado. Mas algo dentro dela se recusava a morrer. Ela ouviu falar de Jesus. E essa simples informação, a presença do Mestre por perto, reacendeu uma esperança que nem o tempo, nem as frustrações conseguiram apagar. Ela pensou consigo mesma: se eu apenas tocar nas vestes dele, serei curada. Marcos 5:28. Esse pensamento se transformou em uma decisão, e essa decisão se tornou um ato que a colocou em risco. Ela estava fraca, era proibida de estar ali, podia ser apedrejada, mas nada disso foi suficiente para detê-la. Ela se posicionou. Perceba, ela não esperou Jesus ir até ela. Ela foi até ele. Ela não gritou, não fez discursos. Ela simplesmente rompeu a multidão e tocou no que representava a autoridade de Jesus. Um toque simples, mas carregado de fé. Um toque invisível, mas impossível de ignorar. E algo extraordinário aconteceu. Jesus parou no meio da multidão, entre dezenas, talvez centenas de pessoas o tocando. Mas aquele toque foi diferente. Ele disse: alguém me tocou, porque de mim saiu poder. Lucas 8:46. Entenda. Quando você se posiciona espiritualmente com fé verdadeira, o céu para por sua causa. Jesus, o Filho de Deus, parou tudo porque uma mulher decidiu agir. E não apenas agir. Ela ousou crer em meio à humilhação, ao cansaço, ao abandono. E veja o detalhe profundo. A cura aconteceu antes mesmo de Jesus perceber quem a havia tocado. O poder saiu dele por causa da fé dela. Isso significa que Deus responde a corações posicionados mesmo antes da oração formal. Essa mulher nos ensina que não importa há quanto tempo você sofre, quanto já perdeu, quão impura se sente, quão distante está. Quando você rompe com o medo e decide tocar no reino com fé, algo se desbloqueia, algo que ninguém mais pode fazer por você, algo que nenhuma fórmula religiosa pode ativar. Só a sua fé, só o seu posicionamento. Jesus não apenas confirmou sua cura, ele lhe devolveu a identidade, chamou-a de filha. O mesmo toque que liberou o milagre também restaurou sua dignidade. Quantos hoje estão esperando que algo mude do lado de fora, sem entender que o mover começa dentro, que a multidão que precisa ser rompida está dentro da mente? Pensamentos de indignidade, medo, desistência. Mas o Espírito Santo está sussurrando: se você tocar hoje, eu paro tudo para te responder. Essa é a penúltima lição. E como te prometi no início deste estudo, ela contém a chave espiritual que pode destravar uma bênção retida na sua vida. Mas lembre-se, não há destravamento sem decisão. A mulher do fluxo de sangue não pediu permissão. Ela foi, tocou, rompeu, se posicionou. Agora prepare-se para o encerramento. O Espírito ainda quer falar com você. E há uma palavra final que você não pode deixar de ouvir. Se você chegou até aqui, pare tudo por um instante. Respire. Olhe para dentro de si, porque isso que você acabou de viver não foi um simples vídeo, foi uma convocação, uma jornada espiritual. E você é um dos poucos escolhidos que chegaram até o final. Poucos fazem isso. A maioria para no meio do caminho. Mas você ficou, você ouviu, você sentiu. E sabe por quê? Porque o Espírito Santo está falando com você. Porque há algo em seu espírito que se recusa a viver no raso. Porque você está cansado da mesmice. Porque você anseia por mais. Porque lá no fundo você sabe que está na hora de se posicionar. Quero te dar uma prova de que você pertence a essa geração que Deus está levantando. A geração dos que não recuam. Comente agora aí embaixo: eu sou um escolhido e hoje eu me posiciono. Essa frase será como um selo espiritual, uma marca diante dos céus, e eu lerei cada uma delas porque quero saber os nomes dos que chegaram até o final. Os nomes dos que decidiram responder ao chamado. Agora ouça com atenção. Se este conteúdo falou ao seu coração, não o guarde só para você. Compartilhar esse vídeo é mais do que clicar em um botão. É participar da missão de espalhar o reino. Talvez na sua lista de contatos exista alguém hoje enfrentando um Golias, preso em uma prisão emocional,
fugindo como Jonas, ou à beira de perder uma bênção como a mulher do fluxo de sangue. E a sua atitude pode ser a resposta de oração que ela estava esperando. Não subestime o alcance de um simples clique. A palavra que te alimentou hoje pode salvar uma vida amanhã. E agora olhe para o botão de inscrição. Você está inscrito neste canal? Se não está, pergunte a si mesmo por quê. O mundo não precisa de mais entretenimento vazio. Ele precisa de luz, direção, verdade, alimento espiritual. Este canal é uma fonte de tudo isso e cada pessoa inscrita aqui se torna parte dessa missão. Quando você se inscreve, está dizendo ao céu: eu estou disposto a crescer, a aprender, a me manter firme. Estar fora disso, depois de tudo o que você ouviu, é como estar à beira do rio e recusar a beber. É como viver no deserto e rejeitar o maná. Agora, se você já está inscrito, sinta-se honrado. Você faz parte de uma família que cresce não em números, mas em fé. E se quiser dar um passo ainda maior, torne-se um membro do canal. É um pequeno investimento, mas com um impacto eterno. Você ajuda a manter esse ministério vivo, sustentando vidas que são alcançadas onde igrejas não chegam, onde pastores não entram, onde ninguém vai. Mas a palavra chega. E os membros do canal recebem conteúdos exclusivos, direções espirituais, e são prioridade em nossas orações, porque estão dizendo com suas atitudes: eu apoio esta obra. E Deus honra isso. Deus se move por isso. Deus levanta os que investem no reino. Agora, antes de terminar, fique em silêncio. Feche os olhos se puder. Esqueça as notificações, esqueça o que vem depois. Não pause ainda, porque Deus está aqui. A presença dele quer te envolver nesse momento. Apenas louve, agradeça, fale com o Pai. Diga a ele o que você entendeu, o que sentiu, o que vai mudar a partir de agora. Esse é o seu tempo. Esse é o seu altar, e o céu está ouvindo. Deixe que o que começou neste vídeo não termine aqui. Continue assistindo, continue buscando, continue se alimentando da palavra. Há muito mais vindo aí. E lembre-se, toda vez que Deus quer transformar sua vida, Ele começa posicionando o seu coração. Hoje, Ele começou algo novo em você. Não volte para o mesmo lugar de antes. Dê um passo. Mude, posicione-se e que o Senhor te abençoe, te fortaleça e te guie nessa nova caminhada. Até o próximo vídeo.